impeachment do Lula já está no forno, já está assando, bonitinho ali. Será que a gente vai ver esse infeliz descendo a rampa? Será que o Alckmin já está no aquecimento para, olha, assumir a presidência da República? Pois é, a coisa está tomando um volume pouco esperado. E aí eu digo para vocês, olha, hoje, até esse exato momento aqui, ó, terça-feira, 18 horas e 45 minutos, hora que eu estou gravando esse vídeo, nós temos 113 deputados que já assinaram... 120. Pode falar sério? 120? Atualizou? Atualizou, 120. Olha lá, gente. Atualizou. Caramba, sério mesmo? Então, corrigindo aqui, 120 deputados que já assinaram o pedido de impeachment. Só para você ter uma ideia, isso representa mais de 1/3 dos votos necessários para abrir o impeachment. Lembra a votação da Dilma? 342 votos? Pois é, já temos 120. E é um número, assim, assustador, porque quando nós começamos a falar no impeachment da Dilma, era pouco mais de 30 deputados que apoiavam. Lembra aquela fotinha fazendo assim com Cunha lá, que toda a esquerda usou para criticar? Tinha 30 deputados ali na foto, inclusive Jair Bolsonaro estava lá junto. Hoje já temos 120 deputados. Na hora que eu fui começar a gravar aqui era 113. Ou seja, o número de parlamentares que apoiam o impeachment vai aumentar ainda mais. E aí existe uma força muito grande sobre Arthur Lira para que receba. Porque uma coisa, vamos concordar, é 10, 20, 30 deputados de forma isolada fazendo oposição pedindo o impeachment. Outra já é um número acachapante como esse. Já passa de 1/5 do parlamento. Mais de 1/3 dos votos necessários para abrir o processo do impeachment. A lei do impeachment é clara, é lá de 1950. São crimes de responsabilidade contra a existência política da União. 3. Cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo de guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. O Lula, quando foi até o Egito, prestaram uma homenagem, prestar ali o seu apoio ao Hamas e na sequência cometeu aquela atrocidade comparando a autodefesa de Israel contra o Hamas ao Holocausto, um descalabro completo, uma irresponsabilidade em todos os aspectos, um ato desumano com a memória de todas as vítimas do Holocausto, de toda a comunidade judaica, de todos os judeus de Israel. Ele simplesmente incorreu em crime de responsabilidade. Essa é a verdade. E aí o que aconteceu? O Lula foi lá, Israel falou, pô, tá errado. Rechaçou a postura do Lula. O Lula ficou quieto. Israel foi lá e declarou o Lula persona non grata, ou seja, ele não é bem-vindo a Israel. O Lula dobrou a aposta. O que ele fez? Chamou o embaixador brasileiro de volta para o Brasil. Tirou a embaixada do Brasil de Israel. Ou seja, um ato de hostilidade contra uma nação que até então possuía relações, laços com o Brasil. Mas aí a coisa piorou. O Lula, ele viu que ele começou a tomar uma porrada no país, pediram o impeachment dele, o que ele fez? Vou dar um passo atrás, me desculpar, ter humildade? Não. Botou a Janja para falar bosta, porque é só o cara sabe falar, e aí foi além. O Lula triplicou a aposta e agora denunciou Israel na corte de Haia. Aí ele denuncia a inaceitável e ilegal ocupação de Israel. Assim, é estrondoso. Ele entende que a ocupação de Israel na autodefesa contra o Hamas é um crime de guerra e denunciou eles em Haia. Esse é o nível da política externa que o Lula pratica. Claramente, ele está incorrendo em crime de responsabilidade. E aí eu digo para vocês, onde estão os deputados que não assinaram ainda esse pedido de impeachment? Vamos lá, a Tabata Amaral, senhora Tabata Amaral, pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, fez tweetzinho repudiando a fala do Lula, não assinou até agora, Tabata, sua hipócrita. Você não assinou até agora. Se você não assinou, você é anuente com o que o Lula está fazendo. Se você não assinou, você é tão antissemita quanto o Lula. Senhor Celso Russomano, ele que adora invadir estabelecimento comercial, achacar empreendedor, cadê o Celso Russomano se posicionando sobre o impeachment da Dilma, não? Cadê o Celso? Eu tô lembrando na época do impeachment, o Celso Russomano fez a mesma coisa, cara, depois ele votou. Cadê o Celso Russomano se posicionando sobre o impeachment do Lula?
E o delegado da Cunha, do PP, hein? Ô da Cunha, você tá esquecendo quem foi que te elegeu, cara. Ó, vamos lá, você tem uma oportunidade de ouro de corrigir essa cagada aqui, ó, que é tirar uma foto com o Flávio Dino. Tá na hora de assinar o pedido de impeachment do Lula, de honrar a base que te elegeu, da Cunha. Entre outros tantos deputados, eu vou colocar no link abaixo aqui, ó, você pode ver o nome de quem assinou até agora. Se o deputado que você votou não assinou, faça um favor, cobre o sujeito. Está na hora de pressionar os parlamentares, igual nós fizemos na época do impeachment da Dilma. A pressão, se empurrar um pouquinho, esse mandrião sai da presidência da República. A gente conseguiu uma vez, vamos conseguir de novo. Mais uma estrelinha no peito aqui na camisa, certo? Érica Hilton e esquerda defendem o ex-presidente. Ah, mas quem tinha dúvida, né? A Érica Hilton. Vamos lá. Já de cara ela fala que o Lula tá certo. Olha aqui o tweet da Érica Hilton, ex-vereadora, graças a Deus não tá mais enchendo o saco na Câmara de São Paulo, mas infelizmente tá lá em Brasília. O presidente @LulaOficial está correto. Está correto aonde, Érica? Em seu posicionamento sobre a situação da Palestina. A Érica não sabe nem se comunicar direito, mas é expert em política exterior. Condenou os ataques do Hamas e denunciou o que Israel está fazendo em Gaza durante coletiva de imprensa na Etiópia, em meio a uma série de visitas oficiais ao continente africano. Ataques militares contra mulheres e crianças desarmadas não podem ser chamados de conflito de guerra. Quando o Hamas bombardeou Israel, não tinha mulher, não tinha criança, Érica? Ou só as mulheres e crianças palestinas que contam na autodefesa? E se o Hamas não tivesse bombardeado Israel, Israel não estaria em guerra com a Palestina e estaria tudo bem, Érica. Aparentemente você tem memória seletiva, né? O teu papel como deputado é simplesmente passar pano pro Lula. Que vergonha. Mas, vamos lá. Condenou. Lula e Silvio Almeida se recusavam a chamar o Hamas de grupo terrorista. Ataque contra as mulheres e as crianças. Vale dizer, Érica, que o Hamas usa a população civil como escudo. As mulheres e crianças que eventualmente foram vitimadas é porque os terroristas que você defende, Érica, colocam essas pessoas na frente da bala para acertar a mulher deles e eles continuarem atirando, Érica. Só que você se esquece da realidade. É impressionante como o PSOL tem memória seletiva. Ô, gentalha. E aí ela continua ainda, hein? A Érica continua. Graças a Deus não tá na Câmara, cara. E suscitarão analogias históricas que podem sim ser chocantes para o Estado de Israel. Ela diz, é impressionante, ela não consegue conjugar o tempo verbal. Porque e suscitarão analogias históricas, ou seja, suscitarão no futuro. Mas o que o Lula fez foi suscitar, seria suscitaram. Podia voltar para a escola da Érica, fazer um supletivo ali, o Mobral, né? Impressionante. A questão é a seguinte, ela aqui está defendendo, ao dizer assim, ó, analogias históricas que podem sim ser chocantes para o Estado de Israel, ela está defendendo que o Lula compare a autodefesa de Israel ao Holocausto. Ela está dizendo que é legítimo o Lula fazer o que ele fez com os judeus. É isso que a Érica Hilton está fazendo. Então, você da comunidade judaica, que eventualmente votou na Érica Hilton no PSOL, você está vendo aqui? A Érica Hilton está comparando a autodefesa de Israel à atrocidade que os nazistas, que Hitler fez com os judeus. Ele está comparando isso ao Holocausto. É isso que está acontecendo agora. E ainda com o tempo verbal errado, porque é uma anta. Mas, se sentir ofendido não diminui a gravidade de seus atos absolutamente desproporcionais e criminosos. Enfim, o texto da Érica Hilton, ele é meio incompreendido, assim como os discursos dela são, mas a questão é a seguinte, destrinchando esse monstro aqui, nós vemos que, na realidade, ela está dizendo que o Lula está certo e comparar ao Holocausto e que se sentiu ofendido, problema dos judeus. É o que ela está dizendo aqui. Um grande do absurdo. Se sentir ofendido por 6 milhões de mortos no regime nazista. Sério, pessoas mortas na câmara de gás. A maior atrocidade da história da humanidade. E aí vem a Érica Hilton. Não sabe nem escrever, falar uma barbaridade dessa. Assim, esse é o retrato das pessoas que o PSOL leva para o parlamento. É com isso que a gente tem que lidar diariamente. Vale dizer aqui, Érica, você que gosta tanto de falar de direito LGBT, Q, Y, Z, enfim. Israel possui a 6ª maior parada gay do mundo. Não que isso seja lá grande vantagem, mas é uma pauta que você defende aí, ó. Comparação a outros países da região, na Arábia Saudita, pena de morte.
no Irã, que você tanto defende, Érica Hilton, pena de morte. Se você, Érica, for pro Irã, eles vão te matar, tá? Se você for para Israel, você vai ser bem recebida, bem tratada e respeitada. É essa gente que você defende. Inclusive, tá? Israel deu asilo político para palestinos homossexuais na faixa de Gaza, porque eles poderiam ser espancados, presos ou mortos, Érica. Então, na tua bandeira, você deveria estar ao lado de Israel, se tivesse coerência com as tuas atitudes, se tivesse coerência com as tuas falas. Mas o PSOL vive de incoerência. E aí eu vou fazer um adendo aqui, vamos trazer o problema para São Paulo, para a Câmara de São Paulo, para o senhor Júlio Lancelotti. Ontem, né, no caso, está nesse vídeo aqui na quarta-feira, teve colégio de líderes na Câmara de São Paulo para tratar sobre a CPI das ONGs e, naturalmente, sobre as acusações de abuso sexual contra o Júlio Lancelotti. Eu levei tudo à presidência da Câmara e luto arduamente para instalar a CPI. Aí, no colégio de líderes, a vereadora Luana Alves, do PSOL, e a vereadora Elaine, do Quilombo Periférico, também do PSOL, resolveram sair em defesa do Júlio Lancelotti. Então dá uma olhada no resumo do colégio de líderes. Inclusive sobre meu indignação sobre esse assunto ter chegado aqui na casa dessa maneira. É óbvio que se há algum problema e ele precisa ser investigado, ele tem que ser investigado. Inclusive, existem canais corretos para que isso seja feito. No último colégio de líderes, pelo menos o que eu tinha entendido, é que se houvessem fatos novos, e que se esses fatos novos, eles tivessem relação com CPI, isso seria apresentado de novo hoje no colégio de líderes. Pelo que eu entendi até agora, não existe um fato novo que esteja relacionado à abertura de uma CPI. Sério, confuso pra mim. Uma coisa é CPI de ONGs, outra coisa é denúncia de abuso. São coisas completamente diferentes. Vereadora, pera um pouquinho, Eu não vereadora. tô entendendo. Qual a dúvida, Presidente, vereadora? pelo Tá amor de querendo Deus, mentir? é muito sério. Uma denúncia como essa, a gente tem que ter muita responsabilidade Mas com quem que ela. tá faltando responsabilidade? Eu quero que a gente tenha responsabilidade. Então, Pra mas mim, as só órgãos tá querendo competentes. proteger quem? Nossa, Eu gostaria de esclarecer uma indagação da vereadora Elaine. Na minha fala, eu me referia a tomar depoimento. Como eu não sou delegado de polícia, vereadora Elaine, e eu entendo que algumas pessoas eventualmente confundem a acepção gramatical da palavra, é prerrogativa de qualquer agente público, inclusive vereador, receber um munícipe, essa pessoa prestar declaração escrita sobre determinado assunto, firmar, ou seja, assinar, e a partir de então aquilo se torna algo formal, que é isso que nós buscamos, e eu, enquanto vereador, submeto à presidência do ilustre presidente Milton Leite e encaminho isso à presidência até aqui para que todos os colegas tenham conhecimento formal dos fatos, porque o que não existe documentalmente não existe no mundo jurídico. Então, a gente busca para que se for, como disse o vereador Coronel Salles, que tenha um registro oficial daquele depoimento. O primeiro depoimento do senhor Cristiano foi reduzido a termo a um depoimento oficial onde ele afirma que foi vítima de assédio, de abuso. Então, naturalmente, haverá um segundo que será encaminhado, apenas isso, vereador. E elas pecam pela incoerência, e foi o que eu disse pra elas ali no momento, às vezes até sem um microfone, porque às vezes o sangue ferve. O ponto é o seguinte, acha tudo perigoso? Perigoso é o padre abusar de um coroinha. É você deixar teu filho na igreja, sendo que ele vai aprender valores cristãos, ele ser abusado por um monstro que tá debaixo da batida. Isso é perigoso. Só que essa gente aí fala de tanto de vítima de abuso, de responsabilidade, de mulher, do escambau, na hora de defender criança, de defender o usuário que é abusado por um monstro que faz da batina a seu escudo para suas atrocidades, aí vem que esse discursinho demagogo dentro do parlamento. Isso é o PSOL, o retrato escarrado da hipocrisia. Essa gente tem que ser desmascarada, minha paciência com eles acabou. E aí, gente, ainda no meandro disso, dos abusos, da pedofilia, uma atriz cristã expôs prostituição infantil. E a esquerda ficou calada porque ela era uma atriz cristã. É engraçado como a esquerda é conivente com a prostituição e a pedofilia. Eles, de alguma maneira, sexualizam a criança. É sempre a esquerda que está falando que pedofilia, na verdade, é uma doença, já criando um atributo para descriminalizar uma conduta tão vil como essa. E vamos lá, a situação pior. Você lembra da história da Ilha do Marajó? A Ilha do Marajó se tornou um paraíso da prostituição infantil. E a cantora gospel, Aimee, ela denunciou justamente a prostituição e o abuso infantil lá na Ilha do Marajó, no Pará. Bolsonaro e Damares criaram em 2020 o programa Abrace o Marajó. O objetivo era justamente combater a violência sexual. Vale dizer que a própria Damares foi vítima de violência sexual na infância e sempre considerou o combate à prostituição infantil uma prioridade. Mas o Lula ignora a calamidade na região, assim como o genocídio indígena que ele se cala agora, né? Na verdade, no passado, a esquerda desdenhava das denúncias. A esquerda, inclusive, debochou da própria Damares após um testemunho dela sobre os abusos que ela sofreu quando era criança. Damares foi vítima de assédio e, aos 10 anos, pensou em se matar. Não se matou, pois viu Jesus em um pé de goiaba nos fundos da casa de seu pai e considerou isso uma revelação para não se matar e, desde então, passou a praticar a filantropia, o bem, ajudar outras pessoas. Mas uma demonstração de fé para a esquerda
na verdade, é motivo de piada, de chacota. A esquerda é realmente escatológica quando o assunto é respeito à fé e às pessoas que foram vítimas de abuso. E o que a esquerda fez? Debochou da ministra. No meio disso, a deputada petista Érica Cocai, aquela nojenta, disse o seguinte: nem todas as meninas vítimas de violência podem ser salvas por um Jesus na goiabeira. É uma situação assim, abissal. Tem um filme que chama O Som da Liberdade, e ele denunciava pedofilia e tráfico internacional de humanos. Foi considerado fascista. Vale a pena assistir, está disponível em canais de streaming, inclusive. O Ian Neves, um influenciador comunista, disse o seguinte: eu não vi o filme, mas é fascista. É um cara cristão salvando crianças. É bem essa coisa de salve criancinhas. Bom, um cara cristão está salvando criancinhas. Tem um esquerdista que abusa delas dentro da sacristia. Dá para ver a diferença da esquerda e da direita. Dá uma olhada no vídeo desse parasita. O filme Som da Liberdade, você pode falar sobre... Eu sei do que você está falando, desse filme fascista, né? É um filme fascista que está sendo muito propagado pelo Brasil Paralelo, aqui no Brasil. Só que eu não vi o filme ainda, então eu não sei. Enfim, gente, é por isso que a gente tem que combater a esquerda diariamente. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo. Fazemos campanhas pra nós mesmos, eventos pra nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. A Amazônia queima. Uma criança morre. Os animais se vão. Superaquecidos pelo ego dos irmãos, um evangelho de fariseus. Um evangelho de fariseus.